Olá, meus preciosos irmãos, preciosos ouvintes, meus amigos, aqui estamos para mais um tempo com o Senhor, estamos aqui para mais um programa Semente de Vida e estamos aí ainda dentro desse tema tão maravilhoso que é o precioso batismo com o Espírito Santo. E eu quero aqui agora, juntamente com vocês, ler aqui uma escritura que está lá em Malaquias, e seria o primeiro capítulo, né, de Malaquias, não, Malaquias capítulo 4. Nós já vamos aqui direto ao nosso assunto, porque na programação passada eu estive mostrando a vocês que uma das evidências mais sobressaliente do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo para levar a sua noiva à glória com ele, é a vinda de um profeta. E um profeta vindicado com a coluna de fogo e com uma mensagem que nos leva para o aprisco do Senhor, que é o único lugar onde nós verdadeiramente estamos seguros. Estamos falando de Cristo, estarmos batizados em Cristo pelo seu precioso Espírito Santo. E aí só assim estaremos livres da ira que está prestes a tomar lugar. A qualquer hora, a qualquer momento, todos os sinais estão mostrando que o tempo verdadeiramente chegou. E estamos vendo a palavra preciosa do Senhor se materializando 100% de todas as profecias que deveriam se cumprir nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. E então a Escritura está em Malaquias, capítulo 4. Eu quero ler aqui alguma coisinha para vocês, falando desse dia, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vem com uma incumbência de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu quero também ler para vocês aqui na carta do apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, que diz também assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra,
que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, para não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, aqui está a preciosa palavra de Deus, e nós sabemos que os céus e a terra vão passar, mas estas preciosas palavras, tão vivas e tão reais, nunca haverão de passar, porque estas são as palavras do Deus infalível. E ele, em tempo algum, teve que voltar atrás. Tudo o que ele tem dito, ele tem cumprido cabalmente. Aliás, ele é o próprio intérprete da sua palavra. Nós temos que tomá-la e simplesmente descansar, porque estas palavras são as palavras infalíveis do Deus vivo. Eu estou aqui com uma mensagem que provavelmente todos vocês já estão com ela um tanto vivificada no coração, pois eu tenho me referido incansável vezes acerca deste tema, acerca deste assunto que eu tenho tratado com vocês. E nós encontramos o mensageiro desta era nos dizendo que nós estamos verdadeiramente no entardecer do tempo. Estamos vivendo no entardecer. E isso está na mensagem O Sinal, a mensagem mais sobressaliente que o mensageiro desta era trouxe para a noiva de Cristo. E ele nos lembra que o Cordeiro, ele era morto exatamente no entardecer. E foi no entardecer que o seu sangue foi aplicado. E nós estamos vivendo exatamente no entardecer da última era da igreja, a era de Laodiceia. E este também é o entardecer para a igreja, é um entardecer para a mensagem, é um entardecer para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e temos vindo, através de justificação, o primeiro batismo pelo qual a terra passou, que foi o grande dilúvio pelas águas, que vimos ainda há pouco. Depois Cristo veio, 2000 anos depois, derramou o seu precioso sangue para santificá-la.
E agora nós estamos à iminência desse grande batismo de fogo, no qual os elementos ardendo se desfarão. Aqui estão as escrituras que nós há pouco estivemos usando em Malaquias 4, e nós temos inúmeras escrituras nos mostrando exatamente as coisas que estarão tomando lugar nesta hora na qual nós estamos vivendo. E nós sabemos que justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo estamos vivendo no entardecer, quando novamente Deus nos tem enviado um profeta, como vimos na programação passada, vindicado com a coluna de fogo e com uma mensagem que prepara o coração da noiva de Cristo para o arrebatamento, que prepara este povo para estar neste lugar seguro, que é o batismo com o precioso Espírito Santo de Deus. Portanto, esta é a hora, diz o mensageiro, e nós não podemos brincar com isto. É hora de estarmos preparados, porque a qualquer momento isto pode acontecer. Pode que a ira esteja mais próxima do que nós podemos imaginar ou mesmo pensar que estamos vivendo, né? Então eu penso que nós estamos vivendo a sombra da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo as sombras do entardecer. E é exatamente nesta hora, quando as sombras do entardecer começam a aparecer, e que Deus está a ponto de derramar a sua ira do alto sobre as nações ímpias, sobre os incrédulos ímpios e mesmo sobre os crentes que professam, mas não têm posse daquilo que eles estão professando. E diz o mensageiro que nós estamos vivendo nas sombras. E nós vimos também na programação passada que seria um dia conhecido do Senhor. Não seria dia, não seria noite, mas aconteceria que no tempo da tarde haveria luz. E nós estamos vivendo exatamente as sombras do entardecer, e é nesta hora que a luz preciosa deste santo evangelho tem resplandecido à procura das sementes eleitas, predestinadas de Deus, que estão em alguma parte. E quando todas elas estiverem no lugar de segurança, nós sabemos que a ira será derramada sem misericórdia. Então, a única maneira pela qual nós estaremos seguros é abrigados em Cristo. E para estarmos em Cristo, nós temos que estarmos batizados com o seu precioso Espírito Santo, ou seja, a vida literal de Jesus Cristo por sobre as nossas vidas. Portanto, estamos vivendo esta hora, estamos vivendo este tempo. E eu quero lembrar que Israel, ele foi um tipo lá no Egito, um prototipo da igreja hoje. O Egito estava representando a igreja, Israel estava representando a sua noiva, e assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira a noiva também sairá das denominações, sairá das igrejas. Ela tem que sair de algum lugar, de alguma parte. Lá no Egito, estava falando do mundo, estava falando do pecado, e nós sabemos que este é o mesmo processo pelo qual nós temos que passar.
a noiva de Cristo saindo de todos os sistemas organizados para este lugar seguro, para este lugar onde ela estará livre da ira de Deus. Portanto, quando chegou o tempo da ira de Deus cair, lá nos dias de Noé, nós encontramos que ali vieram dois. Ali veio um macho e uma fêmea. Ali veio aqueles animais que estavam sendo movidos. Havia uma atração que estava atraindo-os para entrar dentro daquela arca, porque aquele era o único lugar em que eles estariam verdadeiramente seguros. Por quê? Aqueles que não entrassem pereceriam. Os demais, nós sabemos que todos eles pereceram, mas houve um pequeno grupo que recebeu um pequeno puxãozinho para entrar dentro daquela arca, porque aquele era o sinal iminente que Deus havia enviado havia preparado para abrigar aqueles que estariam livres da ira que estaria caindo por sobre a face da terra. Então, havia algo que estava atraindo aqueles animais para entrarem ali dentro. E eles sabiam que a coisa era apressante e eles entraram e permaneceram neste lugar seguro, porque Deus havia preparado um profeta e mandou com este profeta um sinal, um abrigo onde eles estariam seguros antes que as chuvas e as inundações começassem a vir por sobre a face da terra. E todos aqueles que não entraram pereceram. E todos aqueles que estiveram fora do sinal do sangue ali no Egito pereceram. E com toda certeza, todos aqueles que não estiverem debaixo do sinal, que é o batismo com o Espírito Santo, que te coloca em Cristo, neste lugar seguro, vão perecer. É o que diz a palavra do Senhor, e nós estamos aqui com uma mensagem que Deus nos tem enviado para preparar o coração desses filhos eleitos para estarem neste lugar seguro. Exatamente nesta hora, quando temos podido ver estes grandes sinais do tempo do fim por sobre a face da terra, temos podido ver que todas estas coisas são perfeitamente condizentes. A mensagem que Deus nos tem enviado tem nos mostrado que verdadeiramente estamos no tempo do fim. E, como diz o mensageiro desta era, temos pregado, temos mostrado através de tudo aquilo que Deus nos disse, através da sua palavra, e temos podido ver que estamos verdadeiramente no fim dos tempos e com toda certeza não há nada que sobra, não há nada que reste a não ser este lugar que o Senhor tem provido, que é o precioso Espírito Santo de Deus. Olha o que o mensageiro diz aqui na mensagem O Sinal. Eu estou destacando estas coisas para vocês, para mostrar que todas estas coisas Deus, através do seu profeta, nos trouxe para que nós estejamos seguros, para que nós estejamos abrigados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nunca falará uma mentira. Deus sempre fala a verdade. E estas palavras que Deus nos tem dado através do sétimo anjo estão dando testemunho da mensagem que ele pregou. Não foi somente aquele anjo lá no rio, naquele dia,
quando ele estava batizando aquelas pessoas e aquela coluna de fogo desceu, dando testemunho, dizendo que a mensagem que ele estava pregando seria precursora da sua segunda vinda. Então, as obras, tudo está falando de que verdadeiramente o que ele tem prometido para esse tempo do fim tem se cumprido cabalmente. E olha, queridos, uma das coisas que tem sido profetizada pelo mensageiro desta era é que nós chegaríamos uma hora em que as filhas estariam voltando novamente para os braços da mãe. Estou falando da grande prostituta e as suas filhas que estariam retornando. E agora, recentemente, eu pude ver um quadro, né, que está circulando pelo mundo afora, né, dos evangélicos, né, do encontro que eles tiveram recente agora com o Papa. E um dos mais sobressalientes foi o presidente das Assembleias de Deus de Madureira, né, que estavam lá fazendo selfie, aquela coisa toda, e quando foi dado a ele o momento de falar, e ele dizendo, oh, sua santidade, e essas coisas todas, né? E eu simplesmente olhei para aquilo e disse, oh, meu Deus, se não é a hora que está profetizada, em que essas coisas todas estariam acontecendo, e quando nós víssemos todas estas coisas acontecendo, tomando lugar, dentre tantas outras que têm acontecido, irmãos, amigos, deem-me a sua atenção nesta hora. É hora de fazermos uma averiguação. É hora de verdadeiramente nos posicionarmos em Cristo, porque o retorno está verdadeiramente à mão. Israel está na sua pátria. Quando virdes a figueira, sabeis que o tempo está próximo. A insígnia mais antiga do mundo, eles são uma nação, eles têm a sua própria moeda e o próprio Senhor Jesus disse que essa geração que visse todas essas coisas acontecendo seria exatamente a geração que estaria vivenciando todas essas coisas. Oh, meus queridos, o motivo pelo qual eu estou fazendo tudo isto que tenho feito é para vos mostrar que a hora tem chegado. Nós estamos no tempo em que Cristo está retornando para levar a sua noiva embora e logo a tribulação e os juízos de Deus estarão caindo por sobre a face dessa terra. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus te sacuda, que você belisque a sua consciência nesta hora e se desperte para este tempo no qual nós estamos vivendo. Deus te abençoe, Deus derrame a sua graça por sobre a sua vida.